Esse vídeo aqui, tá, que eu vou estar abordando hoje, é referente a um comentário que teve em um dos vídeos meu, e eu resolvi fazer em vídeo porque para esclarecer para muitas pessoas mais uma falácia que é aderida dentro do sistema evangélico, tá? E com certeza muitos já se depararam com estas pessoas e não tiveram resposta ou reação. Então eu quero que você assista com precisão, com cautela, com atenção e extraia o máximo de informação possível, ok? Conto mais uma vez com a sua participação, sempre nos comentários, um joinha também, para quem não quiser deixar o comentário, já fortalece o canal. E para quem quer fortalecer mais ainda, além de deixar um comentário, um joinha, é compartilhar o link para levar a mensagem para mais pessoas, despertá-las, ok? Então bora lá pro vídeo, mais uma vez, preste atenção. Esse comentário que eu recebi, tá, é da Justificada Naf. Acho que é isso o nome dela aqui, tá vendo? E o que acontece? Ela, em um dos vídeos meus aqui, salvo eu, o último vídeo aqui até o presente momento, eu abordei aqui a questão, tá, dos cegos dentro da Bíblia. Vou resumir aqui para vocês captar, né? Nesse vídeo aqui que eu falo de cegos, inclusive na conclusão final eu mostro que o maior milagre, né, conforme o título aqui, ó, vós fará obras maiores que a minha. Você conhece quem fez obras maiores que o Messias, que o Salvador? A conclusão final eu mostro que o Messias, o Salvador, curava pessoas físicas, né? Coxos, leprosos, cegos, pessoas que estavam mortas ressuscitava. E quando ele disse fará obras maiores que a minha, ele quis dizer nós no futuro, né? Que curamos pessoas no espírito, curamos o entendimento, a cegueira do entendimento, conforme segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou os entendimentos. Então quando você vem trazendo a veracidade de assuntos, tá, para discernimento, para as pessoas despertarem da Matrix, você estimula elas a acordar, a despertar, a enxergar com o olho da visão, o olho do discernimento, o olho do entendimento. E nesse vídeo eu faço a citação que os profetas não existem no dia de hoje. Então preste atenção que é uma falácia. Quando você ouve alguém dizer, vamos na igreja tal, lá tem um profeta de Deus. Pode ser de Zeus, né? De Teus, não do Altíssimo. Vamos no movimento de oração, vai ter uns profetas lá top. Você já ouviu essa expressão? É utilizada principalmente da onde eu saí, no meio da congregação cristã no Brasil, a Igreja do Véu. E é também muito um título usado no meio da Assembleia, da Deus é Amor. Geralmente igrejas pentecostais, né, que gostam desse tipo de movimento. Rodopiar, sapatear, pular, bater, gritar, correr, né? Quando eu disse que não existe profeta, ela me indagou. Ela me perguntou alguma sequência de perguntas aqui assim, ó. O último profeta foi João Batista? Tem um ponto de interrogação, uma pergunta. E as mulheres que profetizaram depois dele? O dom de profecia dado à igreja pelo Espírito Santo. Esse é o motivo pela qual eu vou gravar esse vídeo e te explicar a diferença de profeta para dom da profecia. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam, tá lá em Atos 21:9, né, Luiz Paulo? Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. 1 Coríntios 11:5. Aí ela cita mais um aqui, ó. Segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Ela mesmo fala, foca nisso, tá? Mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, a Teus, porque ninguém o entende, e nem o Espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, tá? Ela citou isso aqui de 1 Coríntios capítulo 14. Eu não vou ler inteiro aqui para não ficar cansativo, vamos dar prosseguimento, tá? Eu dei a resposta aqui. Você sabe qual a diferença de profeta e profecia? Porque são coisas distintas.
Então vamos lá pro vídeo. Eles acham, tá? Esses ministérios, essas igrejas, que basta o camarada alterar a voz, gritar, mostrar uma histeria, tá? Mostrar algo fora do controle, uma emoção carnal, o que eu chamo de esquizofrenia. Até porque eu também fazia isso dentro da religião, tá? Para impressionar, para impor uma autoridade artificial, né? Porque você vê que a autoridade não tem nada a ver com alteração de voz ou uma reação diferente do corpo, pois o próprio Messias nunca gritou, nunca pulou, nunca bateu, tá? E pelo contrário, o poder, tá? O poder não é isso visível. Quando os demônios se apresentaram numa pessoa diante dele, ele disse apenas assim, com palavra mansa, doce e suave: sai dele. Vamos mais uma vez para o poder? Sai dele. E saiu, certo? Veja que virtude nunca fez barulho. Virtude é também traduzido como qualidade. Tem pessoas que têm virtude da alegria, nunca demonstram uma tristeza. Tem pessoas que têm virtude da paz, mesmo atribulado, está sempre em paz. Tem pessoas que têm virtude de ajudar o próximo. Então eles acham que virtude ou unção é histeria, é a esquizofrenia que eu tenho falado, certo? Virtude é silenciosa. Quando a mulher toca nas vestes do Messias, ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Veja, a virtude não foi lá e eu vou te libertar, né? Veja que a sombra de Pedro curava. A sombra não emite som, é silenciosa. Veja que o lenço que foi tirado de Paulo e colocado sobre o doente foi transmitido uma virtude do Espírito. Curou. Então a virtude não tem barulho, não emite som. E essas igrejas acham que uma igreja barulhenta, pentecostal, é a virtude de Deus, a virtude do Altíssimo, certo? Virtude não tem barulho, tá? Eles chamam isso de poder. Poder não tem barulho, certo, pessoal? O poder é uma autoridade, mas não histeria. Então tá aqui, eles acham que ainda existe profetas de Deus nesta geração. Eles acham que profeta é quem emite esses movimentos de surf, como eu falei, rodopiar, sapatear. Geralmente o ecumenismo de Roma, infiltrado até nas tradições religiosas, que vem um pouquinho do islamismo, do judaísmo. Pesquisa o que é o surf, tá? Que é geralmente a tradição de rodopiar, sapatear. Isso até as pombagiras, as Maria Padilhas, as Sete Saias, as ciganas, tá? O espírito de Mulambo, todos esses tipos de espíritos citados aqui, eles também pulam, rodopiam e sapateiam nos seus terreiros, tá? Então toma muito cuidado, que esse movimento aí que eu achava ser espiritual, para mim não passa de uma infantilidade. Mas você se tornou incrédulo, você se tornou uma pessoa apostata, você não acredita no dom, você é carnal. Isso é os blá 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 e as falácias das pessoas que não entendem isso que eu estou falando. Eu fazia isso porque, conforme Paulo cita, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, falava como um menino, corria como um menino. Mas agora eu cresci, ou seja, chegou a maturidade racional e espiritual. Eu não faço mais essas coisas, certo, pessoal? Eles acham que profeta são essas pessoas. Vamos provar que profecia, tá? Eu estou aqui demonstrando para vocês o que eles acham na visão religiosa, o que é um profeta. E no final do vídeo você vai chegar à conclusão, a diferença de profeta para o dom de profetizar, ok? Então tá aqui, ó, vários títulos. Palavra de Deus na boca de um profeta. Você acha que existe profeta nos dias de hoje? Ou é só um título confundido, tá, com o dom, a habilidade de profetizar? Você vai entender a diferença de profeta para dom de profetizar, ok? Então tem várias igrejas, tá, que usam esse título. Geralmente tem um foguinho lá, né, para representar o que aconteceu em Pentecostes. Que Pentecostes, eu já tenho falado em outros vídeos, não tem nada a ver com um movimento que aconteceu no templo entre os discípulos, mas uma festa que se chamava Pentecoste. Uma tradição que existia na época, certo?
uma festa, tá? Não tem nada a ver porque eles foram falar em língua. E outra, Shaul ensinou que se não tiver um intérprete, bom é que ninguém se manifeste. E melhor é o que profetiza do que o que fala em língua. E o que eu vejo, um monte de igreja, principalmente na congregação que eles fazem em busca de dons, ou ajuntamentos, né, os grupos de movimento de oração, um monte de gente falando em língua e não tem um que traduz a linguagem. Para mim é movimento carnal. É chamado de glossolalia. O que é glossolalia? Tem tanta gente que é empolgada que inventa a linguagem da boca. E é muito estranho que o espírito que dá idiomas para a pessoa revela só uma palavra. O nego só fica ali no calamanaia, xalamanaia, yalamanaia, e nem ele mesmo sabe o que significa o que ele está falando. Ou seja, ele acaba copiando de tanto ouvir uma pessoa da esquerda, da direita, e se torna embalista. Só revela uma palavra, não revela o idioma, revela só aquela palavra, só fica ali calamanaia, calamanaia. Então é questão de você pensar. Tem várias igrejas que usam desse título, né? Igreja pentecostal, que eu já falei que Pentecoste não tem nada a ver com o movimento, mas uma festa que existia na época. A voz da profecia. Olha só aqui. Quanta confusão religiosa para entender a habilidade do dom de profetizar. Aqui em Lucas 16:16 é o livro que eu cito, tá? Aqui está dizendo: a lei e os profetas duraram, né? Os profetas duraram. Tá vendo aí, ó? Até João. Então é anunciado. Hoje não é profetizado, é anunciado. Ou seja, é reler as escrituras e pregar o que já foi profetizado, certo? Ensinar a palavra é ensinar o que já foi profetizado. Você não profetiza. Existe o dom de profetizar, tá? Mas não no sentido para profetizar bens materiais. Olha só que interessante. Quando a profecia era utilizada, era para pôr a casa em ordem. Era utilizada para falar do Messias que ia vir, certo? A profecia era utilizada, tá, para poder fazer as pessoas se inclinar ao Altíssimo. Hoje, qual que é o motivo da forma que profetizam? Para te dar carro, profetiza para te dar uma casa, profetiza para te dar um bem material, profetiza para você casar, um casamento, profetiza para a sua empresa prosperar. Ou seja, foi modificado o significado de profetizar hoje em dia. Em vez de ser yahshua-centrismo, né? Não vou falar cristocentrismo, ser voltado ao Altíssimo, tá? Se tornou egocentrismo, é profetizado para você, para a carne. E a Bíblia diz ao contrário: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça consome, ladrão e mina e rouba. Pelo contrário, a Bíblia diz: buscai as coisas do alto, e as demais coisas serão consequências, serão acrescentadas. Então você vê que esse tipo de profecia que toma homens de templos religiosos, ou até mesmo os que se denominam profeta, é artificial, é matéria, é carne. E os que estão na carne não podem agradar ao Altíssimo, não é assim que a Bíblia diz? Então, tem vários títulos aí, ó. Filhos do profeta, né? Boca de fogo. Boca de fogo é o nome de um demônio, tá? Do terreiro de Macumba, tá, pessoal? Então vocês que ficam aí no WhatsApp ou dentro da igreja que vai assistir esse vídeo: ô, boca de fogo! Toma cuidado, pesquisa que boca de fogo é o nome de uma entidade, tá? Profeta de fogo, todos eles relacionam ao fogo, né? É fogo, olha lá. Canela de fogo, vaso de fogo, é geralmente, tá? Manto de fogo. Os corinhos das igrejas pentecostal, para eles tudo relacionado ao fogo, né? Conforme a capa do vídeo, né? Ministério de fogo, profeta de fogo. Vamos dar continuidade aqui. Com todo respeito ao meu amigo Isaías, que já fez vídeo comigo, podcast no canal dele, tem tanto no canal dele como o meu, tá? Eles usam o título aqui que eles acham que barulho é questão de profeta aqui, tá? Meu amigo Isaías, não tem nada contra a pessoa do Isaías, tá? Mas não posso deixar de anunciar a verdade. Orando para os profetas. Mas que tipo de profeta ele tá orando? Porque profeta não existe, conforme eu li aqui, tá? Os profetas duraram até João.
que é o João Batista lá que chamam da Bíblia, né, que batizava no rio. Não existe não existe profeta, mas dom de profecia. Vou explicar até o final a diferença. Então, orar para os profetas. Senhor, nos visita pela misericórdia da tua santidade. Eu na comunhão queremos ouvir obra. O hino já está sendo propício. Tá vendo? Tem que ter barulho, tem que ter alarido. Para eles isso aqui é chamado de virtude. Virtude é silenciosa, virtude não faz barulho. Para eles é chamado de eloquência. Se você for no dicionário, uma pessoa eloquente é aquela pessoa que tem a habilidade de palestrar e chamar a atenção de todo mundo fica preso, tá? Cativo no que ele está abordando. Ou seja, uma pessoa que faz um workshop, que dá palestra geralmente nesses pirâmides, né? Esses marketing, a pessoa, ou pessoas que dá realmente uma palestra, ela tem tanta força, habilidade na questão das abordagens, que ela consegue prender a atenção da plateia que assiste. Isso é eloquência. Eloquência não é gritar, pular e bater, pessoal. Estudem, não sejam analfabetos espirituais. Então vocês confundem isso com eloquência. Eloquência não tem nada a ver com barulho. Eu posso ser eloquente num discurso simplesmente sem gritar, sem pular e sem bater. Porque eloquência é impressionar com o tamanho e a profundidade do assunto e não o barulho específico. Isso não é virtude, virtude é silenciosa, e isso não é eloquência. Chamar de pregador eloquente porque grita, porque bate, porque pula, eu também gostava, mas isso não tem nada a ver com eloquência. Então, geralmente, olha lá, profecia de Deus, né? Os profetas de Deus para eles é fazer barulho. Tá vendo? Vamos dar prosseguimento aqui, tá? Escuta na como é hoje no Catarina. Tem comunhão. Olha lá, Deus que revela só um tipo de linguagem, Kalamanai. E se perguntar para eles o que significa Kalamanai, eles não sabem. Olha lá, carnalidade. Vem. Escuta na como é hoje no Tá entendendo, pessoal? Olha lá, ó. Esses profetas da CCB, ó. Ah, eu mudei aqui sem querer. Olha, esse aqui é um... Não vou usar palavras aqui, tá? Faz vídeos relacionados à profecia, profetas, né? Profeta, poder, tá vendo? Como é que é um analfabetismo espiritual lá? Profetas de Ribeirão, lunáticos, né? Chega a comer arame, seja comer pedaços de lata. Quem já viu sabe. Come, mastiga pedra. É esquizofrenia pura, entendeu, pessoal? Que em 1 de Coríntios 14:1 segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Profetizar está dentro da categoria de dom. Qual que é a diferença de dom e qual que é a diferença de profeta? Calma, já vou chegar lá. Vocês estão muito afobados. Calma, assiste com precisão e cuidado e extraia. 1 Coríntios 12:28. E a uns, pois, o Altíssimo na igreja, lembrando que igreja não é paredes, não é CNPJ, tá? Não é título, igreja são pessoas, ou seja, o Altíssimo põe no meio do corpo da igreja, das pessoas, tá? Habilidades no meio, somos membros separados e formamos o corpo do Messias. Primeiramente, apóstolos, apóstolo é após, tá? Para ensinar. Segundo lugar, profetas, está falando de habilidades e está falando de dom. Não está falando aqui de cargo, de ministério de profeta, tá? Em terceiro, doutores, que isso aqui é muito complicado explicar para vocês, porque se eu falar que tem uns que tem o dom de doutor, tem o dom para explicar, tem o dom de exortar, tem o dom de ensinar, tá? Ah, vai ser interpretado como arrogante, como soberbo, tá? Porque ninguém fala, todo mundo gosta de falar, né, na igreja, né, de templo de pedra. Eu tenho o dom de profeta, e eu tenho o dom de pregador, mas se ele falar, eu tenho o dom de doutor, pronto, é o soberbo. Alguns pro dom de milagres, né, de cura, e dons de curar, tá vendo aí, ó?
O dom de socorro, não sei. É o dom talvez de clamar para umas pessoas, interceder, apresentar em oração, tá? De governar, né? Governos. Variedade de línguas. Eu acredito no dom de língua, porém tem um significado falar em língua. Quando os discípulos falavam em línguas dentro dos templos, tinha o objetivo de anunciar as pessoas à volta, tá? De falar do reino. Enfim, vocês falam por falar linguagem dentro do templo. Eu acredito que se o Altíssimo te mandar para um outro país, uma outra cidade, falar com uma outra pessoa estrangeira, ele te toma no dom de língua para falar no idioma dela. Você entendeu? Mas tem um objetivo. Não é simplesmente falar por falar. Isso é glossolalia. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tivesse o quê? Dom de profecia. Não ministério de profeta. Não cargo de profeta. Não autonomia de profeta. Eu tivesse o dom. Dom é uma habilidade. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Não adianta você ter todos os dons, todos os mistérios, né? Ter todos os mistérios, toda a ciência, todo o conhecimento, se você não tiver o amor, tá? É inútil. Então qual que é agora, pra gente começar, terminar esse vídeo com chave de ouro, explicando a diferença do dom do profeta, tá? Pro dom da profecia. Então pega a visão agora, pega o código, tá? E preste atenção no que vai ser falado. O profeta, lá no Velho Testamento, na lei, ele não precisava do alvará de concretizar algo que saía da sua boca, ou seja, ele profetizar e o Altíssimo dar o cumprimento. Não precisava disso. A diferença é que o profeta, ele falava de si próprio, e o que estava nele tinha cumprimento, independente se fosse da vontade do Altíssimo ou não. Não precisava o Altíssimo dar o cumprimento. Tanto é que o profeta, tá? Aqui, para vocês entenderem melhor, ele utilizava do poder que estava nele, falava e acontecia. O sentimento dele, tá? A ira dele se translaçava, se homogeneizava, tá? A autonomia que estava nele. Então aqui em 2 Reis 2:24, tá? Quando o profeta Eliseu sofria de calvície, era careca, não tinha cabelos na cabeça, e de repente começaram um grupo de adolescentes rir dele, zombar dele. Ah lá, Eliseu é careca, ô carecão, ô careca. Ele foi tomado de ira e, virando-se ele para trás, ouviu os amaldiçoou. Diz que boca de profeta só jorra benção. De uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, ou doce ou salgada, tá? Ou luz ou trevas. E ele amaldiçoou, ou seja, o Altíssimo, que você acredita como uns chamam de Deus, eu acredito como Yahweh. Você acha que ele é a favor de amaldiçoar alguém? Ele amaldiçoou no nome de Baal, tá aqui, né? É uma tradução distorcida por Roma, tá? Mas ele amaldiçoou em nome do Altíssimo, vamos dizer assim. Foi trocado o tetragrama, que deveria estar aqui. E duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Ou seja, os ursos saíram e despedaçaram as crianças, violentaram, decapitaram, né? Esquartejaram as crianças. Você acha que Deus ia resolver? Ah, eu vou cumprir essa profecia que saiu da sua boca aí, porque ele está zombando de você, não da minha palavra. Tomaram umas dores pessoal, né? Falaram da sua calvície e eu me incomodei, então eu vou cumprir. Você acha que realmente foi? Poderia dar o exemplo aqui de Sansão, né? Porque biblicamente a discordância, a incoerência, quando diz não matarás, né? Se é que foi o Altíssimo, como eu tenho falado que é o Jeová Sabaote, lá nos mandamentos, certo? Não matarás. Como assim agora? Deu a força para Sansão, devolveu para ele poder matar.
Ah, mas é que ele matou eram os filhos da serpente, independente. Entra em coerência, tá? Quando lá o ser imutável, o Altíssimo imutável, dá o 6 de Efésios e fala, tá? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. O que significa isso? Nossa luta não é ser humano. Nosso inimigo não são pessoas. Você não tem que guardar rancor de mim, do macumbeiro, do vizinho encrenqueiro, do outro que te persegue no serviço, e sim de um espírito que usa da pessoa, que está dentro dela. Muitas das vezes eu tenho que ter a habilidade de arrancar a espada espiritual aqui, sabe aquela espada que entra entre as juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos, aquela espada que estava na boca do cavaleiro, do cavalo branco, lá em Apocalipse, não o anti-messias, o outro cavaleiro, certo? Uma espada que se chama palavra, fiel palavra, essa espada do discernimento. Eu tenho que arrancar essa espada, atingir uma pessoa e nessa espada não ferir a carne de ninguém, mas o que está dentro dela, que é um espírito, certo? Então o que acontece? A diferença do profeta para o dom da profecia, imagina se nos dias de hoje, tá, tivesse o dom de profeta. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, a autonomia do profeta, dizer, eu não senti comunhão com você, morre, haja câncer em você. Imagina se hoje tivesse o dom, certo? Não precisasse da análise, da provação do que sai da sua boca para cumprimento. O Altíssimo dizer, eu vou cumprir o que sai da sua boca. Não. Estava na autonomia do profeta, falar e cumprir. Imagina o tanto de morte. Pessoas que vêm aqui me amaldiçoar no YouTube, amaldiçoar outros canais. Eu não sinto comunhão com aquela pessoa, né? O tanto de mortandade. Então, o Altíssimo tirou essa categoria, esse poder do profeta, tá? E colocou o dom da profecia. Dom de profetizar é você falar algo e ele vai dar o cumprimento. O profeta não. O profeta falava, independente se era a vontade do Altíssimo, cumpria. Então entendeu o que é o dom da profecia para o profeta? Mais um exemplo aqui. 2 Reis 1:12. Respondeu Elias. Elial, tá? No hebraico é Elial. Se eu sou homem de Deus, homem do Altíssimo, né? Que também está errado. Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 profetas. Então o fogo desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. O Altíssimo é a favor da morte. Se a luta não é contra a carne nem contra o sangue, os verdadeiros inimigos são os espíritos. Salomão tem um versículo que fala, tá? Em Provérbios, eu não vou lembrar agora o capítulo, se é 13, salvo eu, mas vocês pesquisam no Google. Ele diz assim, que todo homem é bom e reto aos caminhos, lá está Senhor, né? Mas é do Salvador, do Altíssimo. Todo homem é bom perante os olhos do Altíssimo, mas ele pesa os espíritos. Tá entendendo, pessoal? Se não fosse a influência dos espíritos, todo homem seria bom. Então deu para entender? Aqui ele mandou por si próprio. Será que o Altíssimo é a favor? Tá? Ele não é a favor da idolatria. Se ele for a favor, é filho da serpente, tinha que matar. Então você é a favor porque as pessoas estão no mundo, todo mundo é pecador. Inclusive quem está dentro da religião ou fora da religião, seja Aldinho ou não, nós erramos por palavras, obras e pensamentos. Porque você erra, você é filho da serpente? Claro que não. Porque você comete erro e falhas, que é a mesma coisa que pecado, mas é uma maquiagem, você não tem pecado? Claro que não. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dela. Ou seja, todo mundo era errado, entendeu? Então tá aí a diferença. Elias mandando descer fogo do céu e consumir os demais. Deu para entender, irmã? A diferença do profeta para o dom da profecia? Cadê o comentário dela aqui? Tá aqui, ó. Deu para entender? Justificados pela fé. Eu acho que foi de bom proveito para todos que assistiram, tá? Esse canal. O vídeo, espero que tenha ajudado a cada um de vocês. Não acredita nessas falácias
religiosas. Vamos lá que vai ter um culto, um profeta de Deus vai vir atender hoje. Vamos lá que vai ter um movimento de oração, vamos orar com os profetas. Não existe dom, aliás, existe dom de profeta e não profeta. Cargo, ministério e pronúncia, né? No caso, a nomenclatura profeta, ok? Vocês usam por costume. É um erro, né? Falta de ensinos verídicos. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Fica na Xalaim, meus irmãos.